Olá, pessoal. Hoje estou aqui com a Ana. A Ana faz yoga comigo já há um bom tempo, né? Teve uma época que fez, aí depois ela parou, agora ela voltou de novo. Muitas catarses, né, Ana? Muitas curas. E ela também faz Theta Healing com o mapa astrológico galáctico e tarô, onde a gente abre os registros akáshicos aí, né? E me conte um pouco como que foi, como que você descobriu o yoga, as terapias. O yoga, eu estava procurando, né, para meditar, para alugar mais, e daí me indicaram você. E depois, quando eu comecei a vir, daí, como eu já gosto dessas terapias, assim, daí você comentou, né, que fazia, e aí eu fiquei meio assim, aí só com yoga eu comecei a ter catarses e já dei uma parada, assim. Agora, esse ano, eu voltei, né, com as terapias. Sim, catarse são os processos de cura, pessoal, onde a gente vai liberando aquelas formas, pensamentos e sentimentos que já não servem mais para um bem maior e mais elevado. E a gente vai permitindo que as virtudes entrem dentro de nós, né? O amor, a compaixão, o perdão, que é um processo normal e natural do processo terapêutico. E aí, às vezes, a gente tem alguns desconfortos, porque às vezes o perdão é difícil de trabalhar, né? Às vezes a autoaceitação é difícil de aceitar, né? Eu sempre brinco, eu falo, aceita que dói menos. Dói menos, né? E a outra terapia, o Theta? O que você sentiu de diferença? Eu achei, assim, no começo bem diferente, né? E daí a gente, na hora, assim, fica achando que a gente influencia, que, né? Uma coisa é diferente, assim. Aí depois a gente vai vendo os resultados que a gente vai... Sim. Né? É que o Theta Healing, ele é bem parecido com os processos de maêutica que Sócrates fazia, né, com o pessoal, que é perguntas e respostas. No Theta a gente faz muitas perguntas. E as perguntas que a gente faz, a gente percebe que, assim, no geral, o pessoal tem uma dificuldade muito grande de responder. Mas não é porque não sabe responder. Me explica melhor como que você sente quando eu pergunto para você. No meu caso, às vezes eu sinto alguma coisa e eu vejo alguma resposta. Em números, alguma coisa assim. Só que daí eu fico com aquela imaginação de que fui eu que... A mente que tá criando. Isso, que criei. Sim. E aí, mesmo assim, você fala pra falar, né? Isso mesmo. E aí eu acabo, então, Sim. falando. O que eu percebo, pessoal? Não são todos. Uma pequena parte do pessoal que eu atendo, eles têm uma dificuldade muito grande de falar na hora que eu pergunto. Sim. E uma das maiores dificuldades que eu percebo de falar na hora que se pergunta é o que? A insegurança. Primeiro porque a gente foi muito podado na infância. Quem que nunca viveu aquela situação de que eu lembro de uma cena muito forte na minha infância, onde antigamente as mulheres usavam aquele véu na cabeça para cobrir, para ir na igreja, né? Sim. E era um véu preto, tem véus que são brancos, né? Sim. E a minha mãe tinha um desse. Só que eu nunca vi ela usando esse véu, para ir na igreja. E, se eu não me engano, o pessoal que usa bastante esse tipo de véu é o pessoal da congregação. Né? A minha mãe usa, porque ela fez essas coisas de Maria. Sim, a católica, né? Antigamente usava, faz muitos anos que não se usa mais. E aí eu perguntei, né? Eu falei, mãe, o que é isso? Eu levei uma lambada que ela não me respondeu. Talvez ela não soubesse nem a resposta. Talvez ela não soubesse nem a resposta do porquê. E eu sempre fui uma criança muito questionadora. Sempre dos porquês? Sempre a criança dos porquês. Quem que nunca teve um filho aí? Eu tenho um filho que sempre pergunta, né? Por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? E a gente percebe que a gente tem uma dificuldade muito grande de responder. Às vezes a gente até sabe como falar, como responder, mas não sai. O que a gente percebe? Parece que está trancado o chakra laríngeo aqui. Você sabe, vem tudo na mente, mas na hora de traduzir o que você está vendo, não consegue. Porque nós temos 3 processos no nosso corpo que estão trancados dentro de nós. Primeiro, a gente recebe a mensagem por aqui, que é a pineal que traduz essa informação. Vamos supor aquilo que você acabou de falar.
Às vezes eu vejo alguma coisa, eu vejo um número, vejo um símbolo, mas eu não consigo traduzir aquilo para explicar para mim quando eu pergunto. Até por medo de errar, às vezes. Olha o medo de errar. É o quanto medo de errar. Nós fomos corrigidos e podados na nossa infância, pessoal. Quem aí de vocês nunca foi corrigido, foi podado na infância? Que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, né? E aí o que acontece? Esse processo do traduzir, de colocar para fora, é uma dificuldade muito grande que muita gente sente. E outra coisa também que foi bloqueado na nossa infância. Criança tem muito de brincar, às vezes, com um amiguinho imaginário. Não sei se você lembra na tua infância. Meio sozinho ali. Eu tive muito isso na infância. Eu também. E aí o que acontece? Os adultos não entendem e eles vão bloqueando isso da criança. Para de falar sozinho, quem fala sozinho é louco. Quem que nunca ouviu isso, né? Instala a criança já. Justamente. E aí a criança vai bloqueando todo o lado lúdico, todo o lado criativo dela. E aí o que acontece? Quando você precisa trazer uma resposta, a gente já começa a sentir isso nos primeiros anos da escola. Que às vezes você sabe responder para o professor. Quando ele pergunta, mas não responde. Não responde. Você não consegue nem levantar um dedo. Nem levantar o dedo. E aí você fica ali. E muitas vezes você tem muitos questionamentos dentro de você, muitas perguntas, e você tem medo, tem vergonha de perguntar, dar seu ponto de vista, expor a sua opinião e ser questionado, né? Já passou por isso? Então, e aí o que eu percebo? Que o pessoal tem muita dificuldade nesse sentido, que é uma das dificuldades que a Ana tem. De falar, de botar pra fora, de expor. Mas nem por isso não funciona a terapia, nem por isso deixa de dar resultado. E provavelmente acho que o pessoal que faz terapia com um psicólogo, às vezes o psicólogo ele fica muito limitado com essa dificuldade do cliente. De não conseguir falar, de não conseguir exteriorizar, de não conseguir colocar pra fora. Porque às vezes tem gente que entra muda e sai calada. E a diferença do Theta Healing é que justamente o que acontece? Como o terapeuta ele está numa frequência Theta, fica muito mais fácil a gente acessar essas informações do campo da pessoa. É muito leve, é muito tranquilo. Por quê? O que representa uma frequência Theta? É onde a nossa frequência cardíaca, cerebral e respiratória ela está mais serena, mais tranquila, e é onde telepaticamente a gente consegue acessar essas informações. É onde eu sempre vou perguntando, eu faço isso com todos, inclusive com a Ana. Vem a resposta e eu falo, faz sentido para você? Aí ela me confirma, sim, porque o que ela tá vendo, ela só não consegue exteriorizar, só não consegue colocar para fora. Que ela sente que fica bloqueado. E mesmo com essas dificuldades, você sentiu diferença aí? Sim. Tenho tido, sim, bastante mais clareza, né? Às vezes consigo desbloquear um pouquinho do medo. Sim, né? sim. Da insegurança, da né? insegurança. Qual que é o maior medo que você percebe no seu dia a dia? Eu tenho dificuldade porque minha busca é o desenvolvimento meu, né? Como pessoa, então eu tenho dificuldade disso, eu deixo às vezes outras pessoas influenciar, né? No meu poder pessoal. Sim, porque às vezes você tem vontade de fazer determinadas coisas, mas acaba se podando. Eu seguro a onda e tenho medo, né? E às vezes julgamento, de tudo. Quem que não tem esse medo? Eu acho que esse é um dos maiores medos da humanidade, que é o medo do julgamento, o medo de ser julgado, o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. E em muitos momentos a gente acaba não trazendo os nossos sonhos para a realidade, para a concretude, justamente por causa desse medo. Aí a gente fica preso uns nos outros, né? Justamente. E aí o que a gente percebe? Os nossos sonhos, eles dependem unicamente, exclusivamente de nós. Justamente. E outra coisa que eu percebo também, eu não sei se você já vivenciou isso, de você idealizar algo na tua cabeça e na hora de trazer para a concretude, para a realização, não flui. Isso bastante, porque a gente começa, daí às vezes o medo vem, daí você fala, mas não vai dar certo, você mesmo sabota, né? Então começa e para. O processo de autossabotagem. Às vezes
você pediu uma coisa ali, você já tá quase para conquistar, mas você mesmo se sabota por medo, né? Aí para e fica trancado. E isso atrapalha muito a trajetória, né? É. O dia a dia, o caminhar da espiritualidade. Atrapalha bem. Uhum. Há momentos em que a Ana veio fazer aula de yoga, teve um dia, conta pra nós aquela história lá lembra que você falou assim, eu vou lá pra Unimed, eu vou lá pro médico, eu tô muito ruim. O que você sentiu aquele dia? Compartilha aí com a gente. Eu tava com bastante dor, assim, nessa parte de rins, assim, e uma dor bem forte. Aí eu falei, eu vou no médico. Eu já ia lá pra Londrina, na Unimed, que não passava aquela dor, que é a catarse que a gente fala, sim, né? Que é a dificuldade para liberar ali as limpezas, né? Daí eu vim aqui, e aí a Vera tem os gráficos radiônicos, e ela me deu um para mim sentar, e ali eu fiquei, foi melhorando, foi passando a dor, e eu não precisei ir daí lá no médico. E é bem interessante a gente aprender, pessoal, a separar o que é uma dor física, do que é uma dor emocional, do que é uma dor mental. Por quê? Quando chega no físico não tem o que fazer, aí tem que ir no médico mesmo. Geralmente é quando você sente sintomas de febre, quando prende o xixi, ou quando dá problema na digestão, uma dor de cabeça que não passa, ou a inflamação, uma infecção, seja lá o que for. Isso, a dor ela já veio para o físico. Mas quando é um desconforto, uma dor, onde não tem febre, você não tem nenhum sintoma físico ao ponto de você ir no médico, é bem interessante a gente conhecer o nosso corpo, explorar um pouco mais isso daí, para ver do que se trata. Olhar para isso, né? Olhar para isso. E nem por isso a gente vacilar, porque se tiver que ir no médico, vai no médico, não deixa. Mas a gente sempre tem que estar em união com os dois. Sim. Buscar o médico, buscar fazer um tratamento, um exame, mas também trabalhar esse processo de autoobservação. Porque esse processo de autoobservação do nosso corpo é que vai fazer a gente cada dia ganhar mais saúde e mais vitalidade, né? No entanto que aquele dia não foi simplesmente eu não precisei ir, soltou. Sim, porque o que eu percebo? Tem muitas pessoas que têm a sensibilidade, ela sente demais, ela é muito sensível, ela é muito sensitiva. E aí o que acontece? Muitas vezes ela confunde isso com uma doença física. E na verdade aquilo ali está no corpo emocional ou está na mente, que a mente vai sempre criando, somatizando propriamente dito, né? Eu acredito muito no contato também com as outras pessoas, né? Sim. Que a gente é ser energético. Sim. E daí a gente vai se envolvendo naquela energia toda e acaba sentindo algumas dorzinhas. Justamente, a gente acaba absorvendo a energia do outro, né? É quando você é sensível como eu, assim. Então, esses dias eu achei bem interessante, porque tem uma aluna minha de yoga que ela falou assim, eu fui numa festa e eu comi uns lanches, algumas coisas assim, e me deu um desconforto, coxinha, esse tipo de coisa e tal, e fiquei ruim. Aí eu perguntei pra ela, você ficou ruim com o que você comeu ou você já saiu de casa ruim? Aí ela falou assim, não, foi o que eu comi. E nós começamos a conversar. Conversando. Aí ela conseguiu entender, porque antes dela sair de casa, ela tinha meio que discutido com a mãe. E aí deu aquele desconforto, aquela sensação de empachamento, e ela chegou na festa, comeu. E aí quem que foi o responsável pela indigestão? A coxinha, o alimento. Então são coisas que a gente tem que observar, porque muitas vezes o empachamento que você sente, aquele desconforto, você sempre coloca a culpa na maionese, né? Mas nem sempre foi. Isso é interessante, a gente observar e a gente prestar atenção no nosso corpo, porque às vezes um simples óleo que você passa para equilibrar a energia dos chakras, a digestão já funciona, já flui, aquele empachamento vai embora. É aquele olhinho mesmo que eu peguei. Justamente. Daqui eu sempre passo, e daí já dá aquela melhorada. Sim, um óleo que eu preparo para estar equilibrando a energia dos chakras, que é fantástico, pessoal. Porque a gente percebe que às vezes gases, empachamento, dor de cabeça, essas coisas, não é físico. Apenas um óleo essencial, apenas um gráfico de radiônica ou apenas um reiki já é suficiente para você equilibrar suas energias e
e ter saúde, ter qualidade de vida, né? Exato. É isso aí. E aí, o que você me diz? Recomendaria as terapias aí pro pessoal? Recomendo yoga, recomendo Theta Healing, né? Recomendo todas essas coisas. Eu recomendo a Vera todinha. Então tá bom, é isso aí. Obrigada. Namastê.